Quando uma pessoa está doente? Quando ela para de produzir. Se você tiver depressão e continuar produzindo, a tua empresa vai falar que você está doente? Não. Quando que você vai procurar psicólogo? Quando que você vai procurar como a gente estava falando lá, um ortopedista? Quando aquela dor está tão grande, que ela inviabiliza a sua produção. Você adquiriu um LER na sua mão, você não consegue clicar, você não consegue digitar, aí você tem que chegar na sua empresa e falar para ela assim, estou doente. Não, você já estava doente há 3 meses atrás. Agora você chegou no ápice. Então, no sistema que a gente vive, doença, você está doente quando você deixa de ser produtivo. Ah, eu tenho TDAH. Beleza, você tem um laudo dizendo que você tem ali um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso só vai ser um problema para você, não é nem quando gerar um déficit social, é quando você parar de produzir. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, no meu incrível podcast, eu tenho a honra de trazer um amigaço meu da época que eu era CLT. E ele ficou com tanta inveja de mim que ele pediu as contas no trabalho dele, ele resolveu fazer conteúdo na internet, não é não? É isso mesmo. Com vocês, o psicólogo, dono da porra toda, Rodrigo Fantini. E aí? Tudo bem, né, hein? Bom. Aleluia, hein, velho? Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado mesmo. Aleluia, né? Tá aqui enfim, né? Eu acho que a gente veio aqui pra falar um pouco dessas mazelas da vida de CLT. Exatamente, a gente tava trocando muita ideia antes da câmera ligar, e devia ter ligado a câmera antes já, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos, bora. E você vai falar sobre o que, cara? O que você tá aprontando aí, meu? Nós vamos falar sobre as mazelas de quem trabalha no CLT, é isso ou nada a ver? Eu acho que é isso, acho que a gente pode falar um pouco disso sim, mas acho que eu tô aqui hoje um pouco pra gente conversar e mostrar como o trabalho e todas as condições que a gente conhece ali que são aversivas, são ruins, e esse misto que a gente vive de ansiedade, muito problema de saúde mental, pós-pandemia principalmente, né, burnout. Não, isso aí ninguém tem não. Não, imagina, né? Ansiedade. Quem não saiu inteiro da pandemia é fraco, desespero. Entendeu? Não, isso aí é frescura. E eu tenho visto que existe um movimento muito de culpabilização do profissional, né? No sentido de que ele precisa ter ali todas as habilidades e todas as skills, né? Para usar, a gente vai usar muito o termo neobusinista que eu falo, né? Skills, call, burnout. Antes de tudo isso daí, você vai pegar o seu dedinho, você vai dar o like nesse vídeo, você vai deixar um comentário, pode me xingar, não tem problema. Você faz assim, ó. Sim, se inscreve tudo aqui, que tem like. do Rodrigo na internet tá aqui embaixo, aqui, ó. Tem todas as redes sociais dele, então todos os projetos que ele vai ter vai estar tudo aqui embaixo, o contato também, né? Sim. E vamos que vamos então, cara. Recados feitos, apresentações feitas. O que te trouxe a voltar a ser psicólogo, né? Que você veio do mercado de trabalho, né? Isso. Mas a sua formação, você é psicólogo? Sim, formado em psicologia, com especialização em psicologia comportamental. Show. Por muito tempo trabalhei com OBM, né, Organizational Behavior Management, que é a psicologia aplicada dentro da empresa. E você tinha ali um pouco de psicólogo clínico junto com trabalho de mentoria, coach, né, e tinha ali um pouco do viés que a gente tem dentro da clínica de fazer uma análise contextual, funcional. E agora eu estou sentindo que é o movimento de voltar justamente por isso, né? Então, para sintetizar, como a gente pode ter produtividade, porque sim, a gente vive num modo capitalista, mercantilista, onde você troca a sua mão de obra por um salário, você vende suas horas, sua saúde. Que é limitado, tá? Infelizmente é assim, talvez a gente possa viver um outro. Então a gente tem que ter a produtividade, ela é o indicador que a empresa usa para falar se você vai ficar lá ou não vai ficar, se você vai ser promovido ou não vai. Mas a gente precisa ter qualidade de vida e principalmente de saúde mental, né? Então, dá pra gente poder conciliar, ou pelo menos descobrir o que tá tirando a gente, descalibrando, gerando esse descompasso, onde talvez eu seja muito produtivo, mas eu chego no final do dia, eu não sei quem eu sou. Você tá acabado, Exatamente, né? Não é um passe de mágica, mas eu espero aqui que a gente consiga, e isso é por meio da teoria do flow. Não vou dar uma aula técnica, então já pesquisa, tem um vasto material na internet, pelo menos superficial, do psicólogo que inventou a teoria do flow. E eu vou tentar trazer aqui uma aplicabilidade dela, de como você pode começar a detectar quais variáveis no ambiente influenciam esse descalibre entre a habilidade que você tem com o desafio organizacional que você tem que enfrentar. Seja você uma pessoa que trabalha no operacional, no caixa, primeiro trabalho, até um executivo de uma multinacional que tem que administrar o negócio. Bom, então explica pra gente como que a psicologia, como que você observa esse estresse todo, essa falta de saúde mental dentro das corporações hoje? Eu acho que para começar aqui, Otávio, eu tenho que deixar claro que eu tenho uma abordagem da psicologia que é a psicologia analítico-comportamental, e ela não divide corpo e mente. Então, para ela, corpo e mente é uma coisa só, eu como indivíduo sou uma ciência natural. Não existe aquela divisão de do trabalho pra dentro você é uma pessoa, do trabalho pra fora você é outra. Não existe, tá? E também não existe eu me comporto porque tem um serzinho dentro de mim
que eu não sei quem é, o que faz e faz eu fazer daquele jeito. Não, a gente sempre participa como a gente costuma falar assim, o ser humano, ele é uma ciência natural, o estudo do comportamento humano é uma ciência natural, assim como a física, a química, você tem a lei do comportamento. Isso é uma interação. Então, eu me comporto no ambiente que eu estou, o que eu faço vai gerar uma consequência, essa consequência retroage sobre mim, dizendo se eu vou continuar fazendo ela ou não. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de cansaço não, mas estresse, né, que é o nome utilizado, você tá falando para mim que você apresenta uma classe de comportamento. Você tem ali coisas que você faz que eu imagino que sejam as mesmas coisas que eu faço, tá? Então por isso a gente tem até o DSM, tá aqui atrás da gente, né? Ah, o Otávio chega para mim e fala: eu estou muito ansioso no meu trabalho. Ansiedade, para mim, é topografia de comportamento. O que é forma? Tá? Exemplo básico. Você vê uma pessoa tomando água. Você vai falar para mim que aquela pessoa toma muita água. Se ela tomar várias vezes água num espaço de tempo curto. Você sabe dizer por que ela tá tomando água? Você pode tomar água por quê? Vamos lá. Sede, pigarro, Pedra no rim? pedra no rim. Porque quando eu tomo água, meu bíceps fica grande e tem uma pessoa no ambiente onde eu quero me exibir. Isso é a função do seu comportamento. Então aqui você está revelando para mim por que você bebeu água. Beber água não quer dizer nada, tá? E é muito louco isso, né? São parênteses porque o algoritmo ele faz o quê? Ele mede frequência de comportamento, topografia, mas ele não mede a função. Por que a pessoa fez aquilo? Ah, eu acessei 5.000 vezes uma página X no YouTube. O algoritmo sabe que o Otávio acessa muito, mas por que ele acessa? Por isso que a inteligência artificial não vai roubar a gente, porque ela não faz análise de contexto. Quando a gente tiver aquela que eles estão agora falando que vai a quântica, né? A quântica faz análise de contexto. Aí fudeu um pouco pra gente. Aí cada um com um revólver, cada um Agora, com a bazuca na mão e vamos lutar com os robôs. O Otávio tamborila o pé todo dia que tá aqui no trabalho, a inteligência artificial sabe que ele tá tamborilando. Mas por quê? Né? Então a função. Por que tudo que eu falei isso? Porque a teoria do flow, ela dá pra gente, até de uma maneira muito fácil, tentar detectar quais são essas variáveis que eu me relaciono que faz com que eu sinta essa ansiedade, ou essa depressão, ou esse tédio, tudo aquilo que é sentimento, que é interno e que faz a gente nomear de alguma certa forma, que tem implicação biológica, claro, né? Então, essa é a maneira que eu vejo pelo qual é um caminho pelo qual a psicoterapia pode te ajudar a fazer. Então, basicamente, como que você aplica isso no dia a dia? A teoria do flow vai falar que se você tem, de um lado, um desafio para ser enfrentado. Aqui é um contexto organizacional, tá? Mas isso pode ser no nosso dia a dia. Um desafio pode ser uma atividade física que você faz, um relacionamento que você entra, interações sociais e tudo mais. Do outro lado, você tem as habilidades. Você tem ali uma mochilinha, é o cinto do Batman, né? Acho que é o... Como que ele chama? Cinto de utilidades. Tem o Murilo Gun. O Murilo Gun tem uma palestra muito foda que ele fala... Alô, Murilo Gun, já te convidei... Verdade. Você viu minha mensagem, meteu louco e não me respondeu. Então, por favor, espero você aqui, que eu sou muito fã do trabalho desse cara, velho. Esse cara é foda. Eu também sou Ele apaixonado ele é pelo muito Murilo. foda. No dia que você trazê-lo, quero estar aqui pra ver, porque vai ser sensacional. O cara ele só foi sucesso naquilo que o cara bota a mão pra fazer, o cara é sucesso, mano. E aí é o cinto do Batman. Então, assim, você tem um cinto do Batman de habilidades e skills que a vida te deu, mas não é que você desenvolveu por inércia. À medida que você foi crescendo, se relacionando, esse cinto do Batman foi te dando mais ou menos repertório para você enfrentar o desafio. Relação de novo, tá? Quando você chega dentro de uma empresa, em tese, a faculdade, ela te deu esse cinto do Batman para falar assim, pronto, você tá pro mercado de trabalho, tá? Não vamos discutir a função da faculdade, vamos pegar a faculdade hoje, brasileira, 80% forma profissional, né? O sentido da faculdade é autonomia e emancipação do ser humano na sociedade para que ele possa fazê-la melhor. Né? Você faz uma faculdade não é para trabalhar. Lá atrás era assim. Por isso que tem academia, mestrado e doutorado. Hoje as faculdades são para formar profissional, né? Sim. E aí você se forma, chega lá no seu primeiro trabalho, e aí você começa a se sentir estressado, você começa a ter uma excitação muito grande, você começa a ter um monte de comportamento respondentes, comportamentos internos, tá? Que muitas vezes esses comportamentos é a primeira vez que você vai ter. Você não teve contato com eles, Exato. né? Às vezes acontece, né? Exato. Não, total. Você nunca teve contato com esse sentimento naquele contexto. Você pode ter tido em outro. Sei lá, eu fui o orador da minha turma, e aí fui fazer um discurso e eu já experimentei ansiedade e excitação. Certo? Faz sentido. Mas não dentro do trabalho. Faz sentido. E isso vai me demandar um repertório diferente desse. Certo? E aí, quando há esse descalibre, a teoria do flow diz que você muito provavelmente vai experimentar estados emocionais diversos, tá? Então, o primeiro ponto, o flow é quando o seu nível de habilidade, ele está
equiparado com o seu desafio que você tem que enfrentar. Muita atenção aqui. Não é linear. Não é como se eu vou levantar um muro e esse muro vai ser igual e eu tenho que ter a habilidade de pegar, fazer a massa, colocar ele. Isso flutua na nossa vida, certo? Pô, eu cheguei lá, vou fazer o onboard da empresa, tudo novo para mim, pô, o desafio tá alto, aí eu vou entendendo as políticas, culturas, valores, ferramentas de trabalho, e quando eu vou perceber, dominei aquilo. E aí eu equiparei e voltou a ficar ali meio que num platô. Aí chega meu chefe e fala, beleza, então agora você vai pra operação. Tá aqui, toma um DRE para você fazer. Aí, pô, meu primeiro DRE, eu tinha feito DRE na faculdade. Aí volta, tem um desafio grande, vou recrutar minhas habilidades e a gente vai fazendo isso. Isso é o estado de flow. O estado de flow, curiosamente, ele é muito mais experimentado na nossa vida privada, principalmente com hobbies, do que necessariamente na nossa vida organizacional pública, vamos dizer assim. Então, eu sei que você faz jiu-jitsu e eu acredito que você enfrenta o estado de flow. Você sente ele. Como você sabe que você está em flow? Quando você não vê o tempo passar, quando provavelmente você sente muito prazer, quando você está ali envolvido, que você realmente fluxo, né? Flow, fluxo em inglês, é como se a sua visão fizesse basicamente assim, você não sente fome, você não sente as intempéries do tempo, o ar-condicionado da empresa tá... Então, voltando a falar do Gil, né? Ontem eu fui treinar na garagem do amigo meu. A gente tava na garagem. E a gente tava em 3 caras. Né? Eu e mais 2. 2 faixa preta também. E assim, eu tava moído, mastigado, falei, caramba, velho, não aguento mais. A gente tava lá 1h30, sério, na porrada, 1h30. Nossa, mas os rolas são de quanto? 5 minutos? Não, tava fazendo rola de 8, de 10 minutos. Quanto que dura um no jiu-jitsu normal? 5. Você tava fazendo de 8. Tava fazendo de 10. Você é faixa o quê? Sou faixa preta. E ele? Não, todos eles. Todos eles, entendeu? Só que aquela coisa, quando você tá se divertindo. Resumindo, né? Quando você se diverte, não interessa se tem um cara te amassando ali, se tem um cara querendo te estrangular, né? Tipo, como eu tô tão entretido comigo mesmo naquilo que eu amo fazer, por mais bizarro que seja, sei lá, tomar uns amassos dos caras no chão assim, dolorido, a dor. Você não sente dor, você sente dor agora. Quando você acorda no dia seguinte, pra dormir, pra levantar, você fala, meu ombro pegou. Eu tô sentindo meu ombro nesse momento aqui, né? O bonitão não quis bater, né? Mas enfim, é muito. É hipnótico um negócio desse, né? Exato, é quase exato, exatamente isso, né? E aí, 2 coisas que você falou interessantes. Primeiro, me divertir. Vamos tentar analisar em que situação e contexto que eu me divirto, o que tem que eu tô fazendo que o ambiente está me entregando, que eu consigo descrever que eu me diverti, e por que eu não posso tentar fazer isso no meu trabalho, tá? Gente, outro disclaimer, vai ter muito disclaimer aqui. Eu não tô falando que é romântico, fácil, nem nada, tá? Eu tô tentando trazer aqui no podcast uma alternativa de que a gente utiliza isso na empresa como arquiteto organizacional. Você vai fazer um trabalho, você olha para isso, de como você pode planejar o ambiente que a pessoa está para que ela possa ter essa sensação. Isso não é colocar uma mesa de bilhar, game... Escorregador para não descer a escada. Benefícios gera uma consequência muito distante. Teu salário está lá no final do mês para garantir que você vai se comportar divertidamente durante 30 dias do seu trabalho. Então, o foco tem que ser no que eu faço, no realmente que eu estou. Sim. Ali e agora. Tá? E isso como home office e tal, trouxe muito essa discussão. Por que as pessoas preferem ficar de home office e não ir ao trabalho? Será que os ambientes de trabalho que a gente frequentava eram ambientes que propiciavam o flow? Talvez você entre em flow muito mais na sua casa do que no trabalho. Aí você vai falar assim, mas você não tá falando de habilidade e desafio? Calma que a gente vai explicar por que isso acontece, tá? E a segunda coisa que você falou foi da sensação de cansaço. Quando você experimenta o flow, você fica cansado, porque você gastou uma energia, você fez uma atividade, só que você não tem o estresse, você deita sua cabecinha no travesseiro e dorme. É verdade. E às vezes dorme até gostoso. É verdade. Melhor do que... Então, diferença de estressado e cansado, o estresse, eu sinto algo que me tira o sono, que me atrapalha, que me deixa as costas rígidas, mas eu não sei descrever a origem daquilo. Eu vejo assim, você consegue. leigamente, existe a palavra leigamente falando? Sim. Existe agora. Leigamente falando, né? É aquela coisa, voltando pro jiu-jitsu ainda, quando você está fazendo uma atividade que você gosta, mesmo essa atividade, não que eu tô batendo em todo mundo, mas acontece de apanhar que nem eu apanhei ontem. Sim. Entendeu? De eu estar ali tomando pressão, tomando joelhada na costela, tomando uma massa, tomando uns esfregas as orelhas, queimando. Mas você vira e fala assim, não faz parte do jogo. Então, em outras palavras, quando você já está acostumado com aquilo e você sabe os ganhos que você tem, por exemplo, sei lá, se você faz um esporte, você espera chegar no fim do dia, sei lá, os caras que jogam bola de quarta-feira, por exemplo,
O que tem de cara que joga lesionado, e ele sabe que ele tá lesionado, ele sabe que não deveria estar jogando bola, o ortopedista dele quer matar ele, por causa que ele tá lesionado naquele joelho, que é um inferno, mas não, aquilo lá, o cara tá lá, e ele sabe que vai doer no dia seguinte, ele tá lá do mesmo jeito. Perfeito. Por quê? Porque o que ele ganha mais com isso, psicologicamente falando, porque o físico tá indo pro saco, né? O cara tá jogando bola com o joelho machucado, tomando entrada, tá fudido, né? Ele tá no ápice da produtividade dele. É claro faz que eu não muito quero sentido, que nenhuma né? empresa aqui façam a gente trabalhar doente e a gente tá lá porque a gente quer. Então, mas é aquela coisa, se você, por exemplo, vamos dizer, você trabalhou... Eu tô fora do mercado de trabalho há bastante tempo, mas aconteceu lá na Ideale, Peterson, um abraço pra você. Manda um abraço pro seu chefe aí. Vai ser meu sócio agora. Ah, Meu ex-chefe. aí que acontece? Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma peça de teatro na Samsung. E quando eu cheguei com a proposta, o Edu, na época, falou assim: não, a gente não faz peça de teatro, não sei o que. O Peterson falou: faz sim. Quem que vai fazer, Otávio? Eu falei: eu. Não, mas ele é um comercial. Louco, você gerou demanda pra você. Não, Não, porque assim, eu já sabia que ninguém ia abraçar, eu já, né? A mente criativa provavelmente não ia pensar tão fora da caixa ali. Sim. Ele falou: não, a gente não tem essa demanda. Eu falei assim: Peterson, eu já vendi. Tá, e como é que nós vamos fazer? Não, eu conheço os atores, eu vou atrás de ator, eu conheço os caras que fazem, a gente só valida o roteiro de acordo com os produtos que vão ser treinados o objetivo organizacional. naquilo ali, né, que eram produtos da própria Samsung ali e tal, e ali a gente cria um roteirinho com falas e tal, e os atores, eles vão ajudar muito nisso. E eu dirijo, vambora, vamos que vamos, taca ali pau. E eu vou te falar, cara, faltando 3 ou 4 dias da apresentação, mas me deu uma amidalite. Mas com febre, amidalite, fudido. Eu tinha tudo pra não ir trabalhar. Mas sabe, tipo, aquela febre que você treme e soa, e daqui a pouco você tá com frio, daqui a pouco você tá com calor, você tá fudido. Eu falei, não, vambora. Então, assim, claro, a empresa não quer que você faça isso, e nem é pra você fazer isso, mas quando você coloca um objetivo, quando você realmente tá gostando de fazer, quando você aceita o desafio, porque tem uns desafios que a gente não quer ser desafiado, né? Nas empresas, né? Você fala, não queria ter essa demanda, mas quando você abraça aquela demanda com afinco, com paixão, com gana mesmo, foda-se se você tá com febre, se você tá com caganeira, já, né? Não acontece isso? É a tal da motivação, né? Exatamente isso. Eu acho que o exemplo que você tá trazendo aqui, a gente vai fazer uns mais aplicados ali, o mundo que eu vivi, mas basicamente é o que você está me falando. E aí, olha que interessante, quando a gente fala de habilidade, não era só você ter um curso de teatro, você saber fazer encenação, ter uma boa memorização de roteiro. Percebe que você falou de network, eu conheço os atores, né? Eu nunca fiz curso de teatro, tá? Eu sabia quem tinha feito. Faz você sentir uma vontade, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto para quem está assistindo aqui, seja o profissional que está ali no momento de ansiedade, está passando por um desafio organizacional gigantesco, ou o profissional de gestão de pessoas que está assistindo aqui para se capacitar. O primeiro ponto que ele precisa olhar e entender é que não se trata somente de hard e soft skill, de habilidade técnica, conhecimento técnico. O que é, pra quem não sabe o que é? O que é hard skill e soft skill? Hard skill é aquela que você utiliza para operacionalizar alguma coisa. Então é um conhecimento de Windows, de SAP, de Oracle, de sistemas que você utiliza no dia a dia. De um caixa, como que eu passo o produto no caixa, ou até de uma pessoa que está ali na XP tradando e como ela utiliza ali o trabalho broker, em si, né? É a mão hard, na massa. Exato. E a soft para eu ser um vendedor, eu preciso ter negociação, né? Eu preciso ter uma boa oratória. Jogo de cintura, paciência. A gente fala das funções psicológicas, né? É o desenvolvimento daquilo que não é tangível, mas que você precisa saber, o idioma e etc. Então essas são as soft e hard skills que majoritariamente a maioria das empresas investem. Achando que vai suprir um gap na pessoa, então olha que loucura isso, tá? Se você não bate a tua meta, se você não consegue enfrentar o teu desafio organizacional, a culpa é sua, que não tem dentro de você um repertório comportamental, seja ele soft ou hard, igual a gente está definindo aqui. Toma aqui um curso de 1 hora online para você suprir esse déficit, para você voltar a ter o ápice de produtividade. Aí você fica puto porque você não tá afim de fazer aquele curso, não é isso? Perfeito. Você já antecipa que você não vai conseguir fazer. Então, só de fazer, você já tá tendo ali alguns respondentes que a gente fala, tá? Então, os sentimentos, né? Para não ficar tão técnico. Você já tá odiando aquilo, você já tá com uma aversão, a sua sensação é de esquiva e fuga. Aí você tem que fazer, você faz, aquilo não supre, mas para a empresa, para o gestor, ele tá capacitado. Cara, aconteceu um negócio muito surreal. Eu trabalhava na CI, na Central de Intercâmbio. E eu trabalhava lá na Matriz, lá no Pacaembu. Então eu pegava 2 ônibus pra chegar lá.
2h10 daqui de São Caetano até lá no Pacaembu. Pegava o trânsito dos infernos, Imagina, ali, né, do então. inferno, pra chegar lá e eu alimentava uma intranet que ninguém via. Eu tinha que alimentar uma intranet que, tipo, novidades da Disney. Cara, foi o dinheiro mais besta que eu joguei da minha vida. Eu não tinha o que fazer. E outra, se eu fizesse ou não fizesse, eu fazia. Não era desafio porque ninguém nem via nada. Aí eu me irritei e eu pedi pra ser rebaixado de cargo. Eu falei assim: olha, eu quero ir pra loja, eu quero vender intercâmbio. Eu já fiz 3. Eu já fiz 3 intercâmbios. Eu sei vender intercâmbio, eu quero ir pra loja. Me rebaixaram de cargo, fui trabalhar na loja de Santo André. Beleza. Rodrigo, eu batia todas as metas com os pés nas costas. Só que o que acontece? O TDAH aqui, ele tem um sério problema com sistemas. Sistema. Sim. Odeio, não consigo. Tem que preencher alguma coisa, eu vou procrastinar isso até o talo. E eu vou manipular a situação de um jeito que eu preciso vender, e depois do fim do dia eu preencho essas merda. Só que é o seguinte, nós estamos falando de documentos internacionais, nós estamos falando de visto, nós estamos falando de passagens aéreas, nós estamos falando de informações que vão pra embaixada. Que faz parte do seu trabalho. Faz não parte é do só meu trabalho. converter a venda. Exatamente. Só que é o seguinte, vamos lá. A política da empresa que eu trabalhava na época era o seguinte, se você erra um bagulho desse, vão descontando porcentagens da sua comissão. Era a política. Concordava? Não concordava, mas era o que tava lá, era a política lá. Cara, moral da história, eu estava trabalhando pelo fixo e eu era um vendedor, porque eu já sabia que falava, mano, sei lá, se eu ganhava R$1.500 na época de fixo, mais não sei quanto de comissão, eu tava trabalhando pelos 1.500, porque eu errava tudo. A única coisa que eu acertava é que aí a galera começou a me ajudar. Fizeram um checklist, olha, você precisa tirar xerox disso. Ótimo, xerox disso. Tá, agora joga no sistema. Me levaram pra Avenida Paulista fazer treinamento de sistema umas 10 vezes. Não entrava na minha cabeça. E era um sistema muito horroroso, que era aquela tela verde e preta no DOS, lá em 1914. Meu irmão, não entrava. E assim, errou a venda, errou. Ah, tá, alguém vai ter que refazer seu trabalho? Vai descontando. Eu cheguei pro meu chefe pra pedir as contas. Falei assim, escuta, Dario, o nome dele. Dario, seguinte, eu vou pedir as contas. Por quê? Porque eu tô trabalhando pelo fixo. Eu sou o que mais vende nessa porra dessa loja. Eu sou o que mais vende, principalmente a high school, que eu fiz intercâmbio no Alasca, sabia dessa? Não. Com 17. No Alasca, não. Você tinha feito. Com 17 anos, eu morei 7 meses no Alasca. E pra mim era muito fácil vender high school, cara. Eu tinha um álbum de foto na gaveta. Você vendia experiência. Eu vendia experiência, sabe? Eu já colocava o cara lá. E eu chegava no Pai, no Filho do Espírito Santo. Eu falava pro pai, eu tinha um speech pro pai, eu tinha um speech pro filho, eu tinha um speech pra mãe. É porque é o decisor o que paga e o usuário. Então o usuário é o filho. E eu chegava pro filho e falava assim, olha, seu pai, ele tá te mandando pra você estudar. Então não fica com esse negócio que você vai querer passear não, que você não vai. Aí eu chegava pro pai e falava assim, ó, eu já dei uma bronca no teu filho falando que ele tá indo pra estudar. Ele vai passear de fim de semana se der, mas o foco dele é lá. Eu chegava pra mãe e falava assim, ó, eu sei que vai ser difícil mandar seu filho e sua filha porque é o seu xodozinho, mas você sabe que ele vai voltar homem, né? Ele vai voltar lavando louça, ele vai voltar mais responsável. Cara, era batata. Eu era campeão de venda e campeão de desconto em folha. Mas o que acontece? Aí, eu cheguei pro chefe e falei assim, mano, não sei. Não tá. E eu não tinha sido diagnosticado com TDAH ainda. Não existia TDAH em 1914 quando isso aconteceu. Sabe? Na época da pedra lascada. Sim, não tinha, né? Na época do Travel Check. Na época do Travel. Era nessa época. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte, então. Foca você em vender. Eu ponho alguém ali pra. E a gerente lança suas vendas. Meu irmão, eu só decolei, porque ali eu fui motivado a vender ainda mais, porque eu já vendia assim, ai caralho, vai fechar. Puta que pariu, vai fechar, eu vou fazer cagada nessa merda e vai dar ruim. A empresa entendeu a minha necessidade. Ah, beleza, você é da infantaria? Então é infantaria, eu não vou botar artilharia pra você tomar conta. Exato. Cara, ninguém gostava desse cara, mas eu gostava. Porque e ele me amava, entendeu? E ele me amava. Vendia, né? E detalhe, a gerente ou qualquer outro vendedor lançava o bagulho no sistema assim, ó. Era uma coisa. Então, e olha que louco, né? Porque quem via de fora falava que você era preguiçoso, provavelmente. Porque era uma coisa simples. Meu, é muito bom você ter dado esse exemplo. Porque vamos voltar lá no começo, então. Você pediu um rebaixamento de cargo, coisa rara, né? Ali é o contrário da excitação e da ansiedade que a gente experimenta quando o desafio é muito alto e o seu nível de habilidade é mais baixo, que é quando você tem ali uma situação muito aversiva. Você experimentou o tédio, certo? O relaxamento. No primeiro momento, o relaxamento. Pô, tô indo trabalhar. Tem uma habilidade altíssima para fazer uma coisa que é muito fácil. Pouca gente conseguia fazer isso. E é muito louco, que era um sistema, porque atualizar a intranet é sistema, certo? É. E você dominava.
Né? Olha que louco isso. Então você tinha ali um sistema que dominava, fácil, habilidade tranquila. Então você foi no relaxamento. 2, 3, 4 meses fazendo isso, você vai começar a cair pro tédio, porque provavelmente você vai dominando cada vez mais, e te levou a pedir um rebaixamento. O Otávio é maluco, tá? Ele tá falando aqui pra gente que ele tinha um trabalho tranquilo, calmo, e ele foi arrumar pra cabeça dele. O rebaixamento, o que você fez ali, então? Você tinha uma relação com seu ambiente de trabalho e você operou nessa relação para gerar uma consequência para ela retroagir sobre você. O que estava, psicologuês agora, o que estava ali talvez sendo como estímulo discriminativo, como uma variável de controle sua, era o que você estava sentindo internamente. Olha que loucura. Porque eu posso ver uma análise que eu estou fazendo uma análise de fora. Pô, eu trabalho, não tenho estresse, de boa, tem 2 horas de trânsito, mas aí é a realidade de 90% da população brasileira, né? A única coisa aversiva é o trabalho. Chega lá, eu faço com o pé nas costas, eu vou embora. Só que o estímulo discriminativo para você tomar a decisão, qual que foi? Eu virei pra você. Sim. Aí. O estímulo discriminativo para você tomar a decisão, qual que foi? Foi o que você estava sentindo. Que você falou assim, cara, eu valho muito mais do que isso daqui. Eu vou abraçar a empresa, eu vou gerar valor para ela, eu vou chegar no meu chefe e vou falar, chefe, me rebaixa, me coloca no front, eu quero ir pra lá. O sonho de qualquer Não, eu saí da de matriz. empresa, né? Eu saí da matriz e fui pra uma franquia. Então, muito louco. Entendeu? Então, assim, esse cenário que o Otávio estava falando para a teoria do flow e para você se analisar é quando tem os desligamentos voluntários. Volta aí para o pessoal de recursos humanos. Muito provavelmente, quando você tem um desligamento voluntário de uma pessoa que chega com aquele papo de vou para novos desafios, né, etc, estou estagnado, a empresa deixou que acontecesse o seguinte, o nível de habilidade desse cara foi muito alto e o desafio que a empresa estava fornecendo para ele trabalhar era muito baixo. Então, assim, quando você tem esse cenário, que você tem ali, então, a empresa deixou cair o desafio organizacional e o seu nível de habilidade subiu, você provavelmente tem o tédio, desligamento voluntário. A empresa tinha que estar ali muito focada em cima de você para poder falar assim, o que eu tenho que fazer para manter esse cara trabalhando? Então, empresas, olha só o que eu estou falando. É sim possível você manter um funcionário engajado e produzindo, dando mais demanda e desafio organizacional para ele. O que não pode ser feito é sem ser planejado. E o planejamento, eu falo, é desde a estratégia organizacional, posicionamento da empresa, média liderança e tático operacional. Quando o Otávio mudou, no exemplo que ele deu, você mudou lá, o que aconteceu? O seu nível subiu de desafio, se equiparou com a sua habilidade, pô, você tinha um intercâmbio, você tinha ali um monte de coisa, e vender não é uma coisa linear. Você pode vender como não pode vender. Então, o seu desafio todo dia subia, aí você batia a meta. Então, você tinha ali uma relação com o seu ambiente que propiciava. Então, você se comportava, gerava uma consequência positiva ou negativa, que fortalecia essa relação e você manteve-se motivado, engajado. Note que em nenhum momento eu estou falando que foi ele que sentou, eu tenho boleto. Boleto vai ajudar você a trabalhar, porque vai te privar de uma coisa que é o quê? Dinheiro. Toda vez que você está privado de algo, você vai buscar aquilo para saciar. Mas só isso não se mantém. Verdade. Tá? Segundo ponto, então, aqui. Então, vamos lá. A teoria do flow fala isso, tá? Habilidade, desafio. Quando tem muito desafio, pouca habilidade, estresse, ansiedade, burnout, você fica ali todo fodido mentalmente. E quando você tem ali um descalibre também, onde o desafio é mais baixo e a habilidade é muito alta, você também fica com tédio. Talvez você não experimente sentimentos tão aversivos, mas você vai, de algum fato, não gostar daquilo que você está fazendo. O que a gente pode utilizar para detectar se eu estou no flow ou não estou e o que eu posso fazer para chegar no flow? Uma das coisas são pessoas, você. Habilidade, tá? Não dá para eu querer fazer os 8 minutos de rola com você no jiu-jitsu, certo? Muito provavelmente eu vou me engajar em 15, 20 minutos e vou desistir, porque eu vou apanhar pra caralho e não vou conseguir fazer 20 nada com minutos você. ou 20 segundos? Não, 20 minutos porque eu sou um pouco prepotente. Bora, tem treino hoje, bora? Não, o cardio eu tenho, o beach tênis me dá cardio. E você provavelmente vai aguentar 5, que é por isso que eu joguei muito, porque você vai falar pra mim e falar assim, cara, não dá, não é prazeroso pra mim, não tem desafio nenhum aqui. O segundo, processos, tá? E aí quando a gente fala de processo, eu vou culpabilizar bastante a empresa aqui, mas que ela nos ouça, você também faz parte disso, porque você está ali executando um processo, e foi o que aconteceu com você. Você fazia um processo que incluía no seu job description fazer a venda e o trabalho de back-office dessa venda, certo? E o processo era esse. E você percebeu que o processo que você tinha ali para trabalhar não permitia você entrar em flow. Por uma questão orgânica, no TDAH, certo? Terceira coisa, delivery model, modelo de entrega. Você alterou o seu modelo de entrega. Então, quando você está trabalhando, como que é o seu modelo de entrega? Você é um cara do time de techs
que entrega uma planilha com um monte de tributação para fazer um selo fiscal para uma pessoa? Ou você é um time de techs que vai lá e senta na frente do teu cliente interno e fala assim, ó, o produto que você quer colocar no mercado é uma merda, ele pode vender, mas tributariamente não funciona. Então, o modelo de entrega, a maneira que você se relaciona também com seus clientes, seja o interno e externo, influencia no teu flow, tá? Eu, como psicólogo, depois da pandemia, o meu modelo de entrega passou a ser o quê? Telepsicoterapia por videochamada, certo? Ela me tirou do flow, porque é um desafio para mim. Eu estar presente com o cara na clínica, eu vejo se a unha dele tá roída, se quando ele fala dá rubor, se a orelha dele esquenta, se ele Não, e tá aquela coisa, né? demorando. Você não aprendeu na faculdade, quando você fez a faculdade, você não teve aula de como ter. Atender pela Atender. videochamada. Não teve, né? Rolou uma adaptação, Eu que você tive que falou, né? aprender a ver como eu posso ver reações respondentes, que a gente fala que são comportamentos encobertos dentro de mim, para saber se o que você tá falando tá sendo coerente. Porque uma coisa é o comportamento verbal, outra coisa é o que eu tô sentindo e pensando dentro de mim. Essa discrepância na terapia é muito importante, tá? Quarto camada, tecnologia. Hoje, o que você fazia, muito provavelmente, a gente conseguiria resolver fácil. Enquanto você fechava a venda, algum tipo de tecnologia, seja com inteligência artificial ou não, já iria executar o serviço para você. Né? Então a empresa tem que olhar bastante isso e você também tem que olhar. Quinto, governança. A governança pode parecer um pouco distante da gente, mas quando você trabalha numa empresa que tem uma governança muito bem estabelecido, políticas comerciais. Então, por exemplo, você tinha autonomia para dar desconto, alguma coisa nesse sentido, ou não? Não. Era estanque. Sim. Você tinha que fechar naquele valor Sim. e não tinha para onde ir. E outra, era um baita de um desafio, porque se a pessoa voltasse amanhã, o dólar já era outro. Porque tinha uma questão cambial. Então, assim, muitas vezes a venda, ela não era. Assim, o cara. Beleza, eu vou falar com a minha mulher. Só que quando voltava, o dólar já tinha dado umas pauladas pra cima ou Isso dado podia umas ser pauladas bom pra pra baixo. você ou ruim. Então, ótimo. Então, a regra do jogo, tá? Quando eu falo governança aqui, é um assunto gigantesco, a gente pode voltar para falar, mas isso traz uma segurança para a pessoa, principalmente um cara de vendas. Eu sei qual que é a política comercial, eu sei como uma empresa se posiciona, se é por preço, se é por qualidade. Isso me ajuda muito do que não necessariamente não ter essa informação e falar para você, vai lá vender esse celular. Pô, mas é um Apple, é um Samsung, é um Motorola, eu sou o primeiro de entrada, não é? Então, por trás de tudo isso existe uma governança muito grande e robusta que faz com que você te dê uma segurança. Tudo isso afeta o flow, tá? Então não é só a pessoa, olha só, a gente falou de tecnologia, de processo, de modelo de entrega e de governança. Tem outros que eu poderia citar, mas eu vou citar só esses quatro, que eu acho que são os mais tangíveis para quem está aqui assistindo esse vídeo da gente. Então, basicamente, quando eu for falado agora para você, você for receber um feedback 360, ou você estiver agora assistindo esse vídeo e estiver enfrentando um problema organizacional muito grande, não fique se culpabilizando e olhando somente para aquilo que você tem. Ah, eu não falo inglês, ou meu inglês é ruim, eu não consigo entender meu chefe, meu relacionamento interpessoal tá ruim, ok. Mas vamos expandir um pouco mais, vamos olhar para o ambiente que você está se comportando e vamos ver, os processos que você executa hoje são muito claros, né? Ou mais do que isso, os processos que você executa estão dentro do seu job description, naquilo que você teria que fazer, ou você está fazendo algo a mais do que você deveria fazer? É o que mais acontece, né? O que mais acontece, se você for fazer. Eu vi até um meme na internet, né? Aquilo que tá escrito pra eu fazer e aquilo que eu realmente faço, né? Então, Eu vi um negócio desse. e aí é uma hipocrisia muito grande da empresa querer que você tenha produtividade e atinja o objetivo organizacional desenhado para você, se ele está fora do seu escopo. Ele pode estar, tá? Sim, não dá para eu ser pueril e falar que as empresas não farão isso. Tem algumas empresas que não vamos entrar no mérito jurídico, mas a empresa, o gestor, pelo menos, teria que ter analisado isso e ter trocado ideia com você e falado assim, ó, pode ser que há um descalibre mesmo que você vai fazer, que eu te contratei aqui para fazer mídia social, você está editando vídeo. Eu acho que o mercado um pouco é prostituído, assim, né? Uhum. Pelo que eu tenho percebido. Hoje o mídia social, ele é tudo, né? Sim. Conteudista, roteirista, tráfego de conteúdo e etc. Então, os processos. Olhe para si, veja se o processo que você está utilizando é o processo mais adequado, correto. Voltando no Peterson, ele fala, se o processo é estúpido, o resultado é estúpido, né? Sim, exatamente. Muito, muito do que a gente faz hoje e gera transtorno, doidice, fica estressado, é processo. Vamos pegar um Uber. O Uber, o job to be done dele, qual que é? Assim, o job description dele é levar você de um lugar para o outro, não é dirigir. O processo dele é dirigir. E é dirigir em São Paulo, dirigir no Rio de Janeiro, dirigir em Dubai, vai fazer diferença, né? Uhum. Tá? Modelo de entrega. Como que você está entregando esse seu trabalho? O que você faz? Qual que é a materialização daquilo que você faz? Entendeu?
Você gosta de jiu-jitsu, se eu falar pra você ser professor de jiu-jitsu, você pode ser professor de jiu-jitsu teórico, você pode ser o cara que põe a mão na prática, você pode fazer uma videoaula comigo, produzir algo, material escalável. Esse modelo de entrega influencia bastante. E geralmente, ele é o que vai fazer você ter contato com o teu cliente, é o feedback maior daquilo. Se você trabalha como um técnico isolado, dentro de um centro de serviço compartilhado, que você só olha para uma tela de computador, o teu delivery model é mandar um e-mail para a pessoa com informações, e aí? Te satisfaz? É bacana para você? Ou você prefere fazer uma reunião presencial para dar aquele feedback falando pro cara, né? Conta pro teu gestor, fala pra tua empresa, tá? Precisa de sinergia, precisa de outra coisa. Eu não posso estar ser um técnico isolado. E por último, a tecnologia. Pô, a gente vive exponencialmente a transformação digital, transformações de modelo de negócio digital. Então, uma empresa que era uma montadora de carro, hoje ela é uma empresa de mobilidade. Uma empresa que fazia cerveja, hoje ela é uma plataforma de marcas. E você, como que isso está impactando no seu trabalho? Você ainda continua lá no Excel velho, de guerra? Entendeu? Tendo que fazer 80% do trabalho é operacional, enquanto 20% é relacional. O ser humano não foi feito para ficar apertando o botão e mexendo em planilha de Excel. O ser humano foi feito para fazer o que você fazia. Relacionar com as pessoas, vender emoção, vender sensação. Em tese, isso faz você estar muito mais no flow do que você estar enfiado no computador codando. O time de TI agora vai ficar maluco comigo, né? Tô brincando, tá? Então, pô, eu prefiro ficar codando. Então, vamos lá, eu sou cara de TI e que tenho muito atendimento, Helpdesk nível 1. Meu negócio era ficar isolado no ar-condicionado, codando, olhando para a Matrix. Beleza, então você está descobrindo aqui o que pode ser uma das variáveis que está influenciando você a não estar em flow, tá? Então, acho que para a gente ir caminhando para o final aqui, o recado era basicamente esse, gente. Eu não cheguei aqui para dar palestra de autoajuda, não era para falar que a gente vai redescobrir a roda. Mas para se analisar, mas não se analisar como sendo uma pessoa que tem uma mente e essa mente é que produz as coisas do nada. Não. Você está se relacionando no ambiente. Olhe para o seu ambiente. Mostre para as pessoas e principalmente para o seu ambiente que aquelas variáveis talvez não sejam mais adequadas para aquele objetivo que foi pedido. Não quer dizer que a empresa vai mudar e vai fazer. Mas eu acredito muito que nós, trabalhadores, a gente CLT, a gente que está ali vendendo a nossa mão de obra, se a gente não abrir os nossos olhos para isso, detectar essas variáveis e mostrar para a empresa, a gente está muito lascado. Porque a empresa que vai fazer isso é uma amostragem muito pequena de mercado, tá? Geralmente ela vai fazer isso quando ela tiver com um déficit operacional muito grande ou ela tiver uma provocação dos acionistas que estão vendo o dinheiro escoar, geralmente por margem comercial, produção muito cara, né? Toda a cadeia de supply chain deles muito ruim. Os acionistas fazem uma pressão, a empresa para fazer uma transformação no modelo de negócio ou nos processos dela. E aí, quando ela vai parar para perguntar para você o que poderia ser melhor. Enquanto isso, a tua saúde mental tá indo pro água abaixo. Então, eu tenho 2 centavos para contribuir, porque assim, eu tô fora do mercado corporativo há 8 anos, né? 9 daqui a pouco. E uma coisa que só que assim, uma coisa sempre foi muito clara para mim em relação ao que é trabalhar numa empresa que ela tem modelos, que ela tem processos. Que toda empresa precisa ter um modelo, toda empresa precisa ter um processo. Só que aquela coisa, a minha mente de TDAH, ao mesmo tempo que ela é mais caótica, ela é mais simplificada. Entendeu? Então, assim, eu sempre encarei determinadas reuniões, determinadas demandas, determinados comportamentos de pessoas de formas muito singulares, diferentes do que, né? E eu tenho 2 centavos pra que talvez possa te ajudar, ou talvez eu possa estar falando a maior merda do podcast. Mas o que acontece? É o seguinte, primeiro, e eu já fiz muito isso, né? Que é levar as coisas pro coração. Sabe? Levar um feedback pro coração, achar que eu tô sendo perseguido, achar que existe um tipo de perseguição. Cara, quanto maior a empresa que você trabalhar, não é nem seu chefe que manda, não é nem o chefe do chefe que manda, não é nem por exemplo, eu trabalhei muito dentro da própria Samsung, né? Eu fui executivo de contas lá dentro e eu vendia produtos de treinamento lá dentro. Então, por mais que eu encantasse o gerente e o diretor, se o coreano não gostasse do negócio, foda-se e acabou e já era. E eu via o pessoal se descabelando porque determinados desejos de um grupo de pessoas, sendo eles líderes ou não era atendido, nossa, o povo perdia a linha. Nossa, agora fudeu, agora não sei o quê. E tipo, tá, mas independente do que vai acontecer, não é nem você que manda. Então, o meu primeiro centavo você tem que focar naquilo, como na vida, né? Você tem que focar naquilo que você controla.
Não sei se faz muito sentido isso que eu tô falando, mas assim, se foi passado uma demanda pra você e você sabe que aquilo vai ser, vai dar ruim ou alguma coisa, o máximo que você pode fazer é chegar pro seu superior, pro seu par e falar assim, ó, CNPJs à parte, vamos falar no CPF, isso aqui vai dar ruim. Mas vai lá e faz. Mas vai lá e faz com afinco, só que não se joga na sarjeta quando aquilo der errado. E se por acaso, esse é o primeiro centavo. O segundo centavo, cuidado com o pessimismo também. Porque às vezes você acha que o negócio vai dar ruim, sabe? E dá bom e você fica, nossa, eu não sabia de nada, não entendia nada sobre isso. Então, como o próprio TDAH, ele é muito dicotômico em várias coisas, né? Ou ele é muito otimista e fica puto quando dá ruim, ou ele é muito pessimista e quando dá ruim ele fala, tá vendo, eu sabia então rola aquela arrogância toda, sabe? Então, independente da profissão sua, independente daquilo que você faz, não leva as coisas pro coração. Se você receber um feedback positivo, ou se você receber um feedback que não é tão positivo, sabe? Porque o que eu via muita gente era a pessoa se estressar e acabar com a própria saúde, não era nem pelo excesso de cobrança do chefe, é pelo excesso de cobrança dela. De si própria. De si própria, entendeu? E eu não via, na minha época, eu não via uma empresa gastando muito pra se preocupar com esse tipo de coisa. Nem tem verba pra se preocupar com a saúde mental do funcionário, nem tem verba, entendeu? Cada um que faça sua terapia aqui fora e foda-se. Ou tô falando merda também? Eu acho que assim, vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu acho, assim, o Flow era isso que eu tinha pra contribuir, mas ainda esses 2 centavos seus são importantes. Existe um movimento muito grande das empresas, sim, de saúde mental, mas minha opinião é de que é fake. Ele é difícil. Só pra constar. Ainda mais com o movimento de ESG que tem agora, né, e tudo mais. Mas na prática, você cuidar da saúde mental de um funcionário é você destinar para ele um tratamento psicoterápico e algum pelo menos 1, 2 horas do dia dele para ele poder falar isso. E eu vou explicar por quê. Existe um conceito que chama segurança psicológica, né? As empresas falam muito disso. Você que está aqui assistindo o podcast já deve ter escutado falar. Se você é do RH, você já deve ter contratado muito treinamento disso e fala que sua empresa tem segurança psicológica. Mas sua empresa não tem segurança psicológica nenhuma. Não dá para acreditar, Otávio, que dentro de uma empresa você vai ter segurança psicológica, e aqui eu não vou entrar na definição da segurança psicológica, que não é só poder falar que eu não sei fazer as coisas e não ser retalhado, é muito para além disso. Mas ter segurança psicológica para você poder ser verdadeiro e apresentar suas vulnerabilidades. Você já trabalhou em alguma empresa que você poderia ser desse jeito, 100%? Chegar pro seu chefe e falar, estou com medo de fazer o que você pediu para mim? Mano, então, seriam outros 2 centavos que eu ia dar. Se eu já trabalhei, eu não sei se a empresa era assim, mas eu sempre consegui cavar isso. Sabe aquele exemplo que eu te falei da CI? Mano, o povo não gostava do gestor, ele sabia que ninguém gostava dele, do franqueado, né? Ninguém sabia, só que aquela coisa, também ninguém sabia da pressão que era ser um franqueado. Então todo mundo olhava só pro próprio lado, e o cara, não, aquele cara não tem abertura pra nada, aquele cara não sei o que, aquele cara... Cara, eu simplesmente chegava pro cara e eu ou isso é uma habilidade minha, não sei, eu não sei dizer, mas assim, eu conseguia chegar pro cara e falar assim, deixa eu trocar ideia com você. Eu sempre tive abertura, eu sempre, juro pra você, se eu for entrevistar o Papa aqui na minha frente, eu não vou ficar nervoso, o meu cérebro não tem capacidade intelectual pra entender que aquela pessoa que tá na minha frente é muito foda, muito poderoso, foda-se, entendeu? Eu sempre consegui cavar isso de uma forma muito humanizada, tá, mas talvez isso seja uma habilidade minha. Sim, então, isso é importante, isso que você tá me falando é um dentro dos conceitos, você tinha liberdade, segurança psicológica, você tinha segurança psicológica para aprender, segurança para falar, segurança para errar. Mas eu acho que isso é meu, entendeu? Mas eu já talvez você consiga criar isso por meio de uma habilidade social muito forte que você tem e um histórico de vida onde toda vez que você tentou fazer assim, deu certo. Pode ser. Entendeu? Todo mundo comprou isso e isso foi se fortalecendo. Pode ser. O que acontece dentro de uma empresa é de que você não tem ambiente de 100% de segurança psicológica. Eu concordo com você. E aí, isso tem que ser escoado por um processo de segurança, um ambiente de segurança psicológica que acontece dentro de um setting clínico. Tá? Na última empresa que eu estava trabalhando, que era uma consultoria, a gente tinha um programa, que era um programa de produtividade e saúde mental, que ele dava para o colaborador aderir um psicólogo uma vez por semana. Então, ele tinha uma terapia online para ele poder fazer, e ele tinha um algoritmo por trás que media tudo o que ele fazia dentro do computador, do notebook, do desktop. Ali eu consumia dados. Então, quantas teclas ele clicou, quanto tempo que ele interagiu, quantos e-mails que ele enviou, quantas pessoas ele falou e etc.
Isso gerava um dado que era cruzado com o e-social dele, com a folha de pagamento dele, com a sinistralidade dele, então quanto ele acionou o convênio, o que ele acionou do convênio, e ele chegava ainda e colocava o carômetro, que era assim, como você está se sentindo hoje? Tinha lá as carinhas e ele falava. Principalmente mulher, por exemplo, quando está com cólica, está no período ali menstrual, você pode ter certeza, a mesma pessoa vai apresentar comportamentos diferentes. Por isso que eu falo que não é da mente, é a relação. E quando eu falo de relação ambiente, você é ambiente de si próprio. Se você tá com uma cólica, você tá com uma dor, você vai se comportar da mesma maneira que você não tivesse? Vai depender do quanto você tem de intensidade para aguentar essa dor ou não, né? Às vezes o seu limiar é maior do que o meu, mas vai gerar uma variação no seu comportamento? Vai gerar uma variação. Por isso que é contextual, funcional. Qual que é a função de você estar fazendo aquilo? Vamos olhar para o ambiente e não para o repertório de vida do Otávio? Quando a gente fala de repertório de vida, eu quero dizer que você tem aquilo instalado no seu repertório. Só que se você vai apresentar aquele comportamento ou não, o que vai dizer é a relação contextual que você está, o ambiente que você está. Tá? Esse algoritmo, o que ele fazia? Ele pegava isso e ia aprendendo sobre o Otávio. Tá? Então tá aprendendo aqui sobre o Otávio, como o Otávio se comporta, tentando decifrar de maneira preditiva o que pode acontecer com o Otávio se ele continuar desse jeito. Quais são os padrões, a topografia do comportamento. A gente pegava isso, entrevistava as lideranças dessas pessoas para ver se elas estavam contentes com a entrega, com o resultado. Na minha cabeça, o que eu estava tentando fazer? Eu estava tentando criar um algoritmo que analisava o flow. Então, pô, o Otávio, quando o chefe dele fala para mim que o Otávio está ok, pô, eu estou muito satisfeito com o trabalho do Otávio. O que ele faz no notebook dele? Como que tá o carômetro dele durante os 30 dias? O que ele colocou no carômetro dele? Como que foi o e-social dele? Quanto que ele ganhou de comissão? Quanto que ele acionou? E aí eu tinha um padrão do Otávio. Aí vamos supor que você tá lá, pô, o e-social seu canta pra mim que você saiu de casado pra divorciado. Preditivamente já chegava uma mensagem ali pra mim, pra eu poder chegar naquele gestor e falar assim, cara, deixa eu te falar, não sei se você tá sabendo. Vê se realmente tá tudo bem. Mas o Otávio talvez passou ali por um processo de divórcio. Como assim? Ele nunca me falou. Pode ser que lá na frente ele vai sair do flow. E tem muita gente que nem fala por medo, né? Porque você não tem segurança psicológica, você entendeu o que eu tô querendo dizer pra você? Você vai, assim, aqui não é nem questão de segurança psicológica, é amizade e liberdade que você tem com o seu gestor, se é amigo de chefe ou não. Mas uma empresa que tá ali de fato comprometida com a saúde mental, ela vai olhar para todas essas variáveis, entendeu? Então, eu acho que a gente está muito equidistante de uma empresa que vai olhar. Eu acho que deveria existir, sim, uma maneira de se criar um ambiente de 100% de segurança psicológica. E aí, nesse produto que a gente tinha, a terapia que as pessoas faziam, ou elas levavam demandas do próprio trabalho, sabe? Pô, eu tenho treta com meu chefe, eu tô aqui 4, 5 anos e não ganho uma promoção, como tinha gente que levava demanda de dentro da casa, tem um relacionamento tóxico, etc. E poderia... Por quê? E rolava uma orientação de você pode trazer esse tipo de assunto. Pode. Ela tinha 1 hora de terapia paga pela empresa, tá? A diferença é que as pessoas... Isso tem que ser pela Lei de Proteção de Dados Geral do Brasil, com consentimento, então as pessoas que tinham esse software instalado na máquina delas e aderiam ao programa, elas consentiram em fazer parte de um programa de melhoria de saúde mental, tá? Então, assim, o foco aqui, gente, era a saúde mental dessas pessoas. Não era descobrir se ela estava ociosa ou produtiva. Ah, o Otávio trabalhou 2 horas no notebook dele durante o dia. Mas se eu entrevistava o gestor falava para mim que a entrega estava feita, tá, esse dado na mão de um CIO, de um CFO, vai assim, pô, então se o cara faz o que ele faz em 2 horas, se eu colocar ele para trabalhar mais 4, eu vou ficar mega milionário. Então, assim... Isso daí pra mim já não ia me dar certo. Quando você começou a falar assim, vai ver os sites que vê meu filho. Eu bato a meta, mas não... Me deixa com as minhas coisas. Por isso que... olha que loucura isso que eu tava falando. Por que a minha consultoria era contratada para fazer e a empresa própria não poderia fazer? Por que eu fazia isso? Por conta da segurança psicológica. Uma relação chefe e funcionário nunca vai ser 100% verdadeira. O chefe não vai dizer por que ele está cobrando e qual é o objetivo que ele quer com aquilo ali. E o funcionário também não vai falar para ele quais são as vulnerabilidades e os problemas que estão sendo enfrentados. Por mais transparente, por mais que exista um processo de feedback 360, etc. Quando eu entrava como uma empresa terceira, eu era o que captava a informação desse lado, vinha para mim e captava a informação desse lado. E eu fazia o que como arquiteto organizacional? Eu via dos dois lados o que estava acontecendo verdadeiramente e eu tentava criar um ambiente para que fosse fortalecido o flow ali no meio. Você não sabia dos dados do seu funcionário e o seu funcionário não sabia dos seus dados, dos seus objetivos organizacional. É quase o hotline, sabe? Canal de denúncia. Nunca o canal de denúncia é operado pela própria empresa que vai ser denunciada. Tá. Você tem ali
toda uma questão de governança e etc, de sigilo daquele dado, né? É um terceiro que faz aquilo. Então a gente era o terceiro que fazia isso dentro da empresa. Quantas vezes eu vendi esse projeto? 2 vezes. Caro, muito caro. Mas eu vou falar pra você que em 5 meses Dava resultado. as pessoas eram felizes, elas não tinham problema de saúde mental. Tinha problema porque, assim, a barbárie, ela tá na faceta humana. A gente não pode esquecer isso, tá? Não é um idílico que você vai trabalhar. Não, a barbárie tá na faceta humana. Assim como você é amoroso, bonitinho, fofinho, você é também um desgraçado que gosta de ser perverso e impelir sofrimento nas pessoas. Isso vai acontecer. Mas poder melhorar a condição que os trabalhadores hoje exercem suas funções, isso você consegue, e isso foi bom para todo mundo, tá? As pessoas trabalhavam menos, as pessoas trabalhavam felizes, e a empresa experimentava o ápice da produtividade dela, tá? Isso aqui eu tô falando de um trabalho tático e estratégico, tá? Quando a gente vai falar de trabalho mais tático operacional, é um pouco difícil as estratégias, dá para fazer, mas você vai falar um pouco mais de manuseio físico do ambiente propriamente dito, tá? Do que não só processo. Então, respondendo a sua pergunta, o flow, ele só vai existir, dando um salto agora, num ambiente de segurança psicológica. E ambiente de segurança psicológica, em tese, a gente só tem dentro da nossa família. E olhe lá, né? A gente conhece algumas famílias que não tiveram muito, e aí, pai que amanheceu morto, filho que voou pela janela, e tudo mais, né? Essas bizarrices humanas. E aí é onde está a grande dificuldade, né? Porque, assim, em tese mesmo, você teria que ter ambiente de segurança psicológica com as pessoas mais próximas de você. Que é a família, tá? A gente usa aqui, não a família tradicional, o que você chama de família. Quando você vai para uma empresa, você acabou de falar, são interesses distintos, de pessoas distintas, E que não tem aquela coisa, conexão né? nenhuma com A você. gente acaba passando mais tempo com pessoas que a gente não escolheu passar, Exato. com pessoas que não necessariamente batem o nosso santo, Isso. né? E E aí, com pessoas com interesses diferentes. totalmente diferente. Por isso que minha proposta aqui, quando você usar um flow, não é pra você esfregar na cara do amiguinho que tá tudo fudido. É pra que a gente chegue num consenso, entendeu? Tipo assim, pô, você é meu chefe, você quer isso de mim, mas deixa eu te mostrar, ó, cara, isso aqui não tá correto, isso aqui não tá correto. E civilizadamente, vamos a gente gerar autonomia pra gente poder barganhar aquilo que a gente precisa. Ao invés de só ficar reclamando também que a empresa não faz nada pra mim. Entendeu? Ah, Rodrigo, mas se a empresa, eu vou lá mostrar e a empresa não fizer nada? Aí, meu amigo, você tem que... Vou ficar quieto primeiro. Você tem que se É isso que você ia falar? Porque aí a gente tem uma exploração de uma mão de obra e aí o boleto chega, cara. E aí você vai ter que tomar uma decisão muito triste que é continuar ali naquele ambiente que vai adoecer e te fazer mal. Porque a gente vive num sistema exploratório, mercantilista, capitalista mesmo, onde se você não tem dinheiro, você... Olha que... Aí as pessoas estão falando, você é de esquerda. Você vale o que tem. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa tá doente? Quando ela para de produzir. Se você tiver depressão e continuar produzindo, a tua empresa vai falar que você tá doente? Não. Quando que você vai procurar psicólogo? Quando que você vai procurar como a gente tava falando lá, um ortopedista? Quando aquela dor tá tão grande, que ela inviabiliza a sua produção. Você adquiriu um LER na sua mão, você não consegue clicar, você não consegue digitar, aí você tem que chegar na sua empresa e falar pra ela assim, estou doente. Não, você já estava doente há 3 meses atrás. Agora, você chegou no ápice. Então, no sistema que a gente vive, doença, você está doente quando você deixa de ser produtivo. Ah, eu tenho TDAH. Beleza, você tem um laudo dizendo que você tem ali um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso só vai ser um problema pra você, não é nem quando gerar um déficit social, é quando você parar de produzir. É quando eu vier aqui programar um podcast e a câmera não estiver ligada, e eu dar uma comida de rabo em você e falar assim, pô, saiu lá da minha casa, podia estar atendendo. Ah, mano, é que eu tô doente. E eu também vou falar que você tá doente. Eu vou falar assim, não, o cara tá doente. Eu chegar em casa pra contar pra minha família e falar, mano, o Otávio tá doente, velho. Chamou lá pra gravar um podcast e o cara não fez nada. Mas não, amigo. Pega aí a definição do que é saúde pra OMS. Eu nem vou falar, vou deixar vocês pesquisarem. E aí vocês vão entender o que é doença e o que é saúde. Então, o meu pedido aqui, meu trabalho é muito nisso, de tipo assim, vamos entrar em flow, vamos trabalhar e ter saúde mental, porque quando a gente for falar de doença, e for falar desses assuntos, a gente pode voltar aqui para falar, é um pouco mais complicado, né? E é isso que eu ia te perguntar. O que é o seu trabalho? O que você faz hoje em si? Vende seu peixinho pra nós. Hoje eu trabalho com psicoterapia breve. A psicoterapia breve não quer dizer que ela não é um processo clínico terapêutico. Mas eu tento fazer o seguinte, para pessoas que estão em carreira, profissionais, que querem ascensão, que estão com dificuldade, a gente vai para um consultório clínico, analítico, psicoterápico,
E a gente vai definir uma meta para um problema pequeno que ela tem ali. Um fragmento de um problema, de um objetivo que ela quer alcançar. Com a psicoterapia breve, a gente consegue fazer o quê? Eu consigo definir em algumas sessões o que a gente vai fazer. Ela é, por si só, uma psicoterapia um pouco mais interventiva, tá? Do que uma psicoterapia que você vai trabalhar problemas de existência. Não muda o ferramental que é utilizado, a técnica do profissional. O que muda é que a gente vai ter um foco. Tendo foco, quais são os benefícios? Pô, você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar ali, porque a gente tem uma meta para definir. A gente vai trabalhar um ponto e um viés só seu ali que você precisa desenvolver. Ah, Rodrigo, mas se eu descobrir que o que me inibe de talvez ter uma ascensão na minha carreira profissional é um problema existencial, no final da psicoterapia breve você vai tomar uma decisão se você vai querer continuar ou não, tá? Mas por que isso? Porque o meu foco é realmente pessoas que estão ali estão numa carreira, têm um objetivo e aquilo não está acontecendo, tá? E muitas vezes ela tem um relacionamento saudável, ela é uma pessoa que tem habilidade social, tem amigos, vai para happy hour, É uma mas pessoa funcional completa. Exato. Mas dentro do trabalho não vai. Por quê? Porque é aquilo que eu falo, a gente é contextual, funcional, tá? Você tem ali, quando eu estou numa psicoterapia, quando eu estou aqui te entrevistando, na minha frente tem um ser humano com um histórico de vida de todos os anos que você passou. Você está aqui carregando tudo o que você pode fazer e o que você já fez. Mas não quer dizer para mim que você vai fazer. Com certeza. Vou Sim. dar um exemplo muito claro, tá? Essa semana eu fui num velório e aí uma pessoa comentou para mim que a filha da pessoa que morreu não estava chorando. E ela achou aquilo muito estranho. Eu conheço a família, e aí eu fiquei quieto e tal. Aí depois no carro, quando a pessoa voltou, eu falei assim: ó, deixa eu te falar. Sabe por que ela não chorou? Porque ela era a única que não podia chorar na frente dos irmãos. Que ela era que estava segurando a marimba. Então o que eu quero dizer? Ela tinha um repertório de choro dentro dela? Essa parte eu conheço. Você conhece, né? A minha Sim. história. Então, assim, vamos fazer uma análise bem superficial, mas eu vou explicar pra vocês qual é o método utilizado, tá? Ela tem um repertório de choro? Tem. Primeiro porque você fez curso pra aprender a chorar? Não. Seu chamamento. Então, primeira coisa, história filogenética da nossa espécie. A espécie ser humano, ela tem uma carga genética que vai dizer sim como ela vai se comportar, quer você queira, quer não. Você fez curso pra sentir raiva? Dor? Você nasceu com isso, carga filogenética, tá? Segundo, história de vida. Agora, em que situações você vai chorar ou não, aí a sua história de vida vai dizer, certo? E terceiro, a cultura que ela está envolvida, né? Os Inuits que moram lá no gelo, eles, quando estão tristes, eles dão risada. Por quê? Porque se eles chorarem, o globo ocular dele vai fazer o quê? Congelar. Congelar. E ele vai ficar cego. Então você tem uma condição inata do ser humano, que é o choro, modificada por uma história de reforçamento de vida deles. Os pais dos Inuits ensinam eles que eles têm que dar risada. E uma cultura que é influenciada por quê? Por uma questão climática. Ponto. Ó, o ambiente. Olha, tudo isso eu tô falando é fora, externo. Não tô falando nada de interno, tá? Então você tem o choro. Aí você tá lá no velório, vamos lá, você tá no ambiente, tá, gente? Então você tá no ambiente, o ambiente sinaliza o que você pode fazer. Ambiente é o que eu sinto dentro e o que eu sinto fora. Aí as pessoas vão falar, Rodrigo, então, mas sentimento e mente, pensamento não é objeto de estudo seu, porque você tá falando... Quando você pensa como? Você pensa com imagem ou você fala pra você mesmo? Pensa agora, faz uma pergunta pra você e responde. Sou eu falando comigo mesmo. Não, sou eu. São 300 mil vozes falando comigo mesmo. Exato. A voz, a gente Tem fala... gente que pensa com imagem? Eu ia fazer essa pergunta. Como que surdo e mudo pensa? Se você falou pra mim agora que você pensa que é você falando, é uma reprodução da sua voz dentro Mas de você... aquela coisa, né? É uma comunicação que eu me identifico. Eu acredito que um surdo mudo, ele deve ter uma comunicação dele própria, enfim. Provavelmente. Porque ele sabe se comunicar, né? Ele se comunica de alguma forma. E onde que nasce... Quando você fala que você conversa com você mesmo, você aprendeu a conversar no público ou no privado? Dentro de você ou fora? No privado. Não foi fora? Onde eu aprendi no público. Comigo Pronto. mesmo, assim. Pra minha abordagem, quando eu tô aqui fazendo uma análise com você, comportamento é comportamento. Se ele é encoberto, privado, ou ele pode ser público. Tá. Certo? Entendi. Mas todo comportamento encoberto, tudo que eu aprendi a nomear como dor, sofrimento, paixão, decepção, eu aprendi no público, na minha relação e interação social. Então, quando você pensa sobre você aprendeu a pensar sobre você a partir do outro. Então, quando você conversa com você mesmo, você é o interlocutor, quem fala, e ouvinte. Então, na sua relação de vida, você aprendeu a falar. E aí, toda vez que o Otávio falava para as pessoas dele lá, pô, eu sou muito foda, nossa, eu sou um cara muito inteligente, pô, eu sou um cara muito sociável.
Eu nunca menti a esse ponto. Se o ouvinte fortaleceu isso, você aprendeu sobre você de que você é um cara muito foda. Aham. E quando você era ouvinte, é a mesma coisa. As pessoas falavam pra você alguma coisa. Pô, tá, você é muito foda. Já parou pra perceber? Se você, como ouvinte, foi alguém que modelou e fortaleceu, é isso que você vai trazer pra dentro de você. Você traz pra dentro do encoberto aquilo que foi modelado e aprendido por meio das suas interações com o ambiente no público. Por isso que eu considero sentimento e pensamento dentro de mim. Só que o seu pensar, eu consigo acessar ele conversando com você em 1 hora na terapia. Tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque lá no velório, a pessoa, ela sentiu, então ela teve sentimentos dentro dela que ela aprendeu a nomear, que desencadeiam uma série de comportamentos, inclusive o chorar. Só que a presença física dos irmãos que estavam lá também foi um outro estímulo discriminativo, uma outra condição ambiental que conflitou com o que ela estava sentindo interno. Era uma vulnerabilidade que ela não queria pôr pra fora. Ela não é que ela não queria pôr. No histórico de vida dela, ela aprendeu que se ela desmoronar na frente daquelas pessoas, pode ser pior do que ela ter que aguentar o choro, o luto da perda de uma pessoa. Que exemplo... Perda ou perca? Perda. Perda, acertei. Que exemplo familiar que você me deu agora. Não aconteceu. A ponto de eu não ir pro velório da minha avó, né? É. E você sabe a relação que eu tinha com a minha avó, né? Sim. Entendeu? Eu nem cogitei ir no velório da minha avó. Então, tudo isso que eu tô te falando, quando eu faço uma psicoterapia breve com um profissional, o que ele relata pra mim, eu consigo ver como ele se comporta lá no ambiente da empresa dele. Porque se os pensamentos dele são algo, as crenças, né, que é o cognitivo comportamental, vai falar que ele tem crenças que são limitadoras. Essas crenças limitadoras foram comportamentos públicos que foram modelados e reforçados na relação dele, no histórico de vida dele de trabalho, não precisa ser nesse, pode ser todo o histórico. E aí quando ele vai para um ambiente clínico comigo, junto a gente vai descobrir qual é a função daquele comportamento, e aí ele vai ter ferramentas para ele poder voltar para aquele local e, vamos usar a palavra da moda, resignificar. Quando na verdade a gente fala de fazer um manejo comportamental. A partir do momento, a gente fala, você é livre à medida que você controla as condições que te controlam. Ou seja, eu sou livre à medida que eu sei as condições que podem me afetar e qual é o resultado daquilo que vai me afetar. E aí eu consigo ser um pouco mais controlado em cima disso, tá? É basicamente isso. A gente explica ciúmes, a gente explica traição, etc. Assim, a pessoa me traiu e ela já deve ter feito isso várias vezes. Não necessariamente. Ela tem o repertório da traição. Mas que ela já fez isso várias vezes, a gente não sabe. Por quê? Você precisa olhar o contexto e a situação que estava ali e foi aquilo que influenciou a pessoa a fazê-lo. De uma maneira simplista, tá, gente? Porque aqui a gente tem variável motivacional, que é o que você está sentindo, que é a privação. Você tem comportamento governado por regras. Você tem comportamento verbal e intraverbal. Você tem uma série de outras que a gente chama de encadeamento comportamental que faz a gente ser isso, né? Pessoas, por exemplo, que são menos sensíveis ao ambiente. Já conheceu gente que, tipo assim, era muito certinho? Fala assim, uma pessoa muito certinha. Meu pai. Seu pai é muito certinho. Uhum. Pessoas muito certinhas são pessoas que são governadas por regras. Elas aprenderam por observação ou por regras, e isso governa o comportamento dela. Essas pessoas são menos sensíveis ao ambiente que ela está presente. Verdade. Então, assim, pode ter ali uma mala de R$1 milhão e ela não vai pegar. Porque o comportamento governado por regra, que foi público, basta eu acessar, porque em algum lugar público, os 10 mandamentos, não sei, a Torá, não sei, aquilo foi público. E aquilo foi fortalecido no repertório dela. Quando eu estou aqui no ambiente, eu tenho pouca sensibilidade, porque eu sou governado mais por regra. Numa terapia, conversando com a pessoa, eu como ambiente, vou propiciando ela, estimulando ela a falar. E eu percebo quando a pessoa ela se mantém ali num comportamento governado por regra, ou eu vou conseguindo modelar e ela vai mudando e aí ela vai trazendo as discrepâncias. Um dia o Otávio se mostrou um cara menos compliance, vamos dizer assim. Um cara que talvez aceitaria fazer alguma coisa à margem da lei. No outro dia ele já ficou mais dentro da lei. Pera lá, existe uma manipulação, uma suscetibilidade ao ambiente. Agora, sempre o Otávio está dentro da lei. Ele é governado por uma regra. Então, pô, eu já tenho uma noção ali, tá? O cara transborda conteúdo. É por isso, eu precisava tirar ele do CLT pra trazer ele pra internet. E é por isso que você precisa seguir ele em todas as redes sociais dele, que tá tudo aqui embaixo, faz assim mais uma vez. Aqui, o Instagram dele tá aqui embaixo. Quer trocar ideia com o Rodrigo, manda mensagem pra ele. E assim, eu tô sem palavras, porque o cara, ele é uma máquina de ajudar pessoas, e agora na internet você vai ter a oportunidade de atingir cada vez mais pessoas, e velho, toda a sorte do mundo pra você, conta comigo com aquilo que você precisar. Junto. O meu podcast, a minha casa tá aqui pra você, quando que você, velho, conta comigo, de verdade, de coração mesmo. Eu que agradeço, espero ter contribuído aqui com a sua biblioteca de profissionais muito fodas que vieram pra cá.
E essa foi a nossa cagação de regra. Cagamos um pouco. Acabamos um pouco. Exatamente. Eu já te convido pra gravar um próximo, pra aí sim você vai ver nós cagando regra de vez, entendeu? Vou falar também um pouco dessa questão do narcisista. Tudo é narcisista agora, você já reparou? Tudo é narcisista. Gente, o que é narcisista? Porque a pergunta é, não é que é narcisista, é por que é narcisista? Qual é a função de ser Cara, narcisista? eu não sei o porquê, mas pra mim, chapéu de narcisista é marreta. Eu tenho um ranço de todos os transtornos mentais possíveis e imagináveis. Narcisista eu não sei lidar. Eu juro pra você, narcisista pra mim faz peso na terra. A minha opinião neste momento é que narcisista e dinossauro, assim, é só no meteoro. É isso. Então, certo? É isso. Então, no próximo episódio, nós vamos meter o pau no narcisista e ele vai tentar me convencer que não. E ele vai perder. Obrigado mais uma vez. Deixa um comentário, segue o Instagram. É isso aí. Beijo, tchau. Bora.